A primeira coisa que Dona Lourdes viu quando abriu os olhos foi o teto branco cheio de rachaduras. A segunda foi a porta entreaberta, por onde ninguém entrava. O relógio no corredor marcava horas inteiras que se arrastavam como dias, e o que doía não era a perna inchada, nem o soro frio no braço, mas o vazio na cadeira ao lado da cama. O vazio onde o filho deveria estar. No primeiro dia ela achou que ele estava de serviço. No segundo, acreditou que ele tivesse recebido uma ocorrência urgente. Mas no terceiro, algo dentro dela rachou como aquele teto. Todas as vezes que a porta abria, ela erguia os olhos com uma esperança dolorida, achando que veria o uniforme azul, o cinto de couro, a testa franzida dele. Mas só passavam enfermeiros apressados e pacientes sendo empurrados em macas. Foi só quando uma auxiliar comentou baixinho, achando que ela dormia, que a verdade começou a despontar. É a terceira noite. A família dela não aparece. O filho sumiu. Lourdes sentiu um aperto que não sabia nomear. Abandono? Vergonha? Medo? Ou seria outra coisa, algo que ela sempre desconfiou, mas evitou admitir sobre o próprio filho? A resposta veio quando ouviu um policial conversando no corredor. A voz firme, um pouco rouca. A voz que ela reconheceria até no meio de uma multidão. Ele estava ali. Ele não estava perdido. Ele não tinha esquecido. Ele só não queria entrar. E ela sabia exatamente o motivo. Dona Lourdes sempre acreditou que o filho escolhera a carreira de policial para proteger pessoas, honrar o pai e deixar sua marca no mundo. Mas com o tempo, perceberia que algumas marcas do passado não desaparecem. Elas apenas mudam de lugar. As lembranças voltaram como um filme que ela não queria assistir. A noite em que o marido foi levado pela polícia, o menino chorando enquanto via as algemas brilharem sob a luz amarela da rua, e a frase que ele repetia baixinho, com um ódio silencioso. Um dia eu é que vou mandar. Agora, deitada naquele leito frio, ela começava a entender que aquele menino cresceu. E trouxe consigo um ressentimento que nunca cicatrizou. Enquanto isso, no corredor, o policial André encarava a porta fechada. 3 dias passando ali, de farda, olhar duro, sem coragem de atravessar o vão de metal. Ele sabia que, ao entrar, precisaria encarar a verdade que evitou por anos. A verdade sobre a mãe, o pai e o peso que carregava no peito desde criança. Nos próximos capítulos, você vai entender o plano dele, o motivo real do abandono, e por que aquela visita era tão difícil quanto encarar uma arma apontada para o peito. Se essa história já te tocou, deixe seu like e comente a cidade de onde você está assistindo. Isso ajuda a história a alcançar mais pessoas. O corredor do hospital tinha aquele silêncio que não era exatamente silêncio. Era uma mistura de choro abafado, passos apressados e o som ritmado das máquinas que marcavam vidas. André estava ali, parado diante da porta do quarto 213, como se fosse um obstáculo impossível de atravessar. Tinha enfrentado criminosos violentos, perseguições em vielas escuras, noites de tempestade na estrada. Mas nada disso o assustava tanto quanto a mulher que estava do outro lado daquela porta. Ele respirou fundo, tentando controlar o aperto que subia pela garganta. As luzes frias do corredor refletiam no distintivo pendurado no peito, um símbolo de autoridade. Mas por dentro, ele se sentia igual ao menino de 8 anos escondido atrás da cortina, ouvindo os gritos do pai bêbado. Sentia o mesmo arrepio na espinha que sentia naquela noite, quando encontrou a mãe caída no chão, segurando as costelas com dificuldade. A lembrança fez o estômago de André virar. Ele odiava o pai com todas as forças. E no fundo odiava a mãe por nunca ter ido embora. Ele a culpava por ter sido fraca, por ter se calado, por ter permitido que ele crescesse dentro daquele ambiente quebrado. Só que agora, anos depois, o homem que jurou proteger inocentes não conseguia sequer abrir a porta para ver a própria mãe machucada. Uma enfermeira passou por ele empurrando uma maca. Olhou-o com desconfiança, como quem reconhecia alguém que deveria estar dentro, não fora. Ele manteve a postura rígida, mãos nos bolsos,
tentando parecer indiferente. Mas seu pé batia no chão de maneira inquieta, marcando o ritmo de uma ansiedade que ele não queria demonstrar. Quando o médico saiu do quarto 213, André quase recuou. O homem consultou uma prancheta e depois ergueu os olhos, reconhecendo a farda. Aproximou-se devagar, como quem não queria assustar. Ela perguntou do senhor. Disse, com um tom respeitoso. A frase ficou ecoando na mente de André como um tiro disparado dentro de uma sala vazia. O policial desviou o olhar. Era estranho ser visto como o filho que não veio. Para todos ali, ele era apenas mais um profissional distante que não trazia afeto no uniforme. Mas só ele sabia o que era carregar aquela história amarrada no peito. Só ele sabia que, ao olhar para a mãe, veria não apenas a mulher de cabelos brancos, mas também a ferida que nunca cicatrizou. Do outro lado da porta, Lourdes mexia os dedos sobre o lençol, tentando encontrar força para ficar sentada. O soro descia aos poucos, de forma lenta demais para quem precisava desesperadamente de uma presença familiar. Ela tinha medo de pedir, medo de insistir. Mas, no fundo, esperava que o filho sentisse algo, qualquer coisa, uma pontada de saudade, uma fagulha de preocupação. 3 dias eram tempo demais para uma mãe suportar sozinha. No corredor, André sentia o peso dos olhares de profissionais que passavam apressados. A cada minuto que adiava, o nó dentro dele apertava mais. Ele tentou se convencer de que tinha um motivo. Tinha sim. Não era simples ignorar lembranças. Não era fácil encarar quem ele julgava ter falhado com ele. Mas naquele instante, ele percebeu que só havia uma verdade. Ele tinha medo. Não medo de encarar a mãe, mas medo de encarar a infância inteira de uma vez só. A porta do quarto se abriu de leve quando uma auxiliar saiu com uma bandeja. O cheiro de antisséptico escapou para o corredor, misturado ao perfume suave que a mãe usava há décadas. Esse detalhe, tão pequeno, atingiu André como se alguém tivesse puxado o tapete sob seus pés. Era o cheiro de casa. O cheiro das noites em que ela escondia ele no colo, tentando abafar os gritos do pai com cantigas baixas, e aquilo rompeu algo dentro dele. Sem perceber, André deu um passo à frente. O coração bateu forte, pressionando o peito como se exigisse uma decisão. A mão alcançou a maçaneta. Primeiro hesitante, depois firme. Respirou fundo, fechou os olhos por um segundo e empurrou a porta. A luz do quarto iluminou seu rosto tenso enquanto ele entrava devagar. E pela primeira vez em anos, Dona Lourdes ergueu os olhos e o viu. Os dois ficaram parados, apenas se olhando, como se o passado inteiro estivesse entre eles. E o plano de André começava ali. Quando André entrou, o quarto pareceu encolher. A luz amarelada refletia nos olhos cansados de Dona Lourdes, que tentou ajeitar o travesseiro, como se quisesse parecer mais forte diante do filho. Ele se aproximou devagar, passos tensos, mãos ainda úmidas do suor frio do corredor. Por um segundo, nenhum dos dois falou. A distância emocional que os separava parecia maior que o próprio espaço entre a porta e a cama. Lourdes deu um sorriso fraco, daqueles que lutam contra a dor e contra a vergonha de terem sido abandonados. Pensei que talvez tivesse acontecido algo, ela murmurou, sem acusar, sem pressão, apenas com a voz embargada. André respirou fundo, sentindo o peso de cada dia que a deixara ali. Ele sabia que precisava falar a verdade, mas a verdade dele sempre foi cheia de espinhos. Eu precisei de tempo, respondeu, soando mais áspero do que pretendia. Lourdes abaixou os olhos como se já esperasse aquela resposta. O filho puxou a cadeira com um movimento lento, sentando-se como quem se rende a um confronto inevitável. Ele apoiou os cotovelos no joelho e esfregou o rosto com força, tentando reunir coragem para dizer o que segurou por anos. Lourdes observava cada gesto, percebendo que havia algo muito maior ali do que um simples atraso. Era um silêncio antigo, um muro construído tijolo por tijolo desde a infância dele.
Você lembra daquela noite? Ele perguntou, a voz baixa. Ela congelou. Sabia exatamente de qual noite ele falava. A noite em que o marido chegou alcoolizado, quebrando tudo, empurrando portas, vociferando ofensas que até hoje ecoavam. A noite em que André, ainda pequeno, tentou protegê-la com os braços finos, enquanto ela tentava esconder o menino atrás do corpo. Lembro, Lourdes respondeu engolindo a dor. Mas isso ficou no passado, meu filho. Ficou em você, André disse, olhando direto nos olhos dela. Mas não ficou em mim. Ele sentia o peito se apertar enquanto falava. Por anos, fingiu que aquelas memórias não o atingiam mais. Mas cada grito do pai, cada porta batida, cada hematoma escondido sob as roupas dela, tudo isso moldou o homem que ele se tornou. Sabe o que é entrar em casas destruídas por violência? André continuou. E ver a mesma cena repetida, repetida, repetida. Lourdes sentiu o ar faltar. Eu via você em cada mulher que tentava proteger, ele confessou. E isso me quebrava. Lourdes segurou o lençol com as duas mãos, tentando impedir que tremessem. Eu fiz o que consegui, ela disse baixinho. Você era meu menino. Eu tentava te proteger, mas não se protegeu. Ele rebateu sem elevar a voz, mas com uma dor crua. Você deveria ter ido embora. A frase caiu entre os dois como um peso esmagador. Lourdes sentiu como se alguém estivesse apertando seu coração. Eu tinha medo, ela admitiu. Medo dele. Medo de te perder. Medo de não ter para onde ir. Aquela era a primeira vez que ela falava isso em voz alta. André fechou os olhos, tentando absorver. Parte dele entendia. Parte dele ainda era o menino que sonhou com uma mãe corajosa que fugiria com ele para longe de tudo. E aquela mistura, compreensão e frustração, o sufocava há anos. Eu virei policial porque prometi a mim mesmo que nunca seria como ele, André disse. Mas cada vez que olho para você, lembro do que vivemos. Os olhos de Lourdes encheram de lágrimas. Então por isso você não entrou antes? Ela perguntou. André engoliu seco. Ele não podia mentir. Eu precisava me preparar, respondeu. Eu achei que ao ver você aí, todas as cenas voltariam. Lourdes respirou fundo, sentindo a ferida abrir outra vez. Eu sei que falhei, ela disse, e uma lágrima correu pela lateral do rosto. Mas eu nunca deixei de te amar. A sinceridade dela o atravessou como uma flecha. Ele desviou o olhar tentando se recompor. Eu não vim antes, porque eu tinha outro plano, André confessou com a voz embargada. Lourdes sentiu o corpo estremecer. Plano? Ela repetiu. Sim, ele disse finalmente encarando-a. Eu ia te colocar em uma clínica de repouso. Achei que seria melhor para você e para mim. O rosto dela desabou. O silêncio que se seguiu foi brutal. A pior dor não era o abandono. Era saber que o próprio filho não acreditava que ela merecia ficar perto. Lourdes levou a mão ao peito, tentando recuperar o ar. André, eu só queria você. Ela sussurrou. Eu só queria que você entrasse. Ele sentiu a garganta arder. O policial, o homem forte, o filho distante. Se partiu por dentro. E naquele instante, André percebeu que pela primeira vez na vida, precisava salvar alguém que ele mesmo havia empurrado para longe. A própria mãe. O impacto das palavras de André pairou no ar como uma lâmina fria. Lourdes sentiu o corpo inteiro reagir. Não de dor física, mas daquela dor silenciosa que machuca onde ninguém vê. A ideia de ser levada para uma clínica, longe de casa, longe do bairro que conhecia desde menina, longe do filho, parecia pior que qualquer doença. André percebeu a expressão dela cair, e aquilo o atingiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ele tentou justificar, mesmo sabendo que não havia justificativa capaz de aliviar aquela ferida. Eu achei que seria melhor. Começou apertando os dedos até as unhas marcarem a pele. Você lá teria cuidado, segurança. E eu? Ele travou.
Era difícil admitir. Eu achei que não conseguiria te ver todo dia sem lembrar do passado. Lourdes respirou fundo, devagar, como quem tenta juntar forças espalhadas pelo quarto. E você não pensou que eu também lembro? Perguntou com voz baixa, porém firme. A pergunta tirou o ar dele. Lourdes, pela primeira vez em muitos anos, olhava para o filho sem medo, sem hesitação. Era como se, finalmente, a mulher que suportou tanto tivesse encontrado coragem para dizer o que ficou preso por décadas. Filho, eu vivi o mesmo inferno que você, disse ela. Só que eu estava do lado de dentro, apanhando, escondendo, tentando proteger você como podia. André baixou os olhos, incapaz de sustentar o olhar dela. Sentia-se pequeno. Eu sei, murmurou. Eu só não sabia lidar com isso em você. Lourdes estendeu a mão, trêmula, mas convicta. André, você acha que me abandonar aqui sozinha 3 dias ia resolver alguma coisa? Ia apagar o que vivemos? Ele sentiu o rosto queimar de vergonha. Eu não te abandonei, disse. Mas a frase soou frágil até para ele. Ela inclinou o rosto com um certo pesar. Meu filho, quando uma pessoa está sozinha num hospital, esperando alguém que não chega, isso se chama abandono, sim. Foi a verdade mais dura que ele já ouviu, e também a mais necessária. O policial respirou fundo, tirando o boné e passando a mão pelos cabelos, um gesto nervoso que fazia desde menino. Eu passei esses 3 dias aqui, confessou. No corredor. Lourdes arregalou os olhos. No corredor? Sim, respondeu a voz embargada. Eu vinha depois do serviço. Não tinha coragem de entrar. A revelação a deixou em silêncio. Não era ódio, não era desprezo. Era medo. Medo do passado. Medo dela ver as cicatrizes dele. Medo dele ver as dela. Quando eu ouvi o médico, quando ele disse que você tinha perguntado por mim, André continuou. Eu percebi que estava fazendo com você o que eu sempre condenei nas casas que atendo. Ele levou as mãos ao rosto. Passei a vida protegendo mulheres que sofreram, mas não consegui proteger você. Lourdes respirou fundo, e dessa vez foi ela quem tentou se erguer na cama. Uma mãe, mesmo frágil, ainda tentava ser o porto seguro do filho. Meu filho, eu nunca quis que você me protegesse sozinho. Eu só queria que você não me perdesse. A porta se abriu lentamente e uma enfermeira entrou para verificar o soro. Ela percebeu o clima e tentou ser discreta, mas Lourdes segurou o braço dela com delicadeza. Moça, disse, ele é meu filho. A enfermeira sorriu, surpresa e aliviada. Ah, que bom. A gente estava preocupada. André abaixou a cabeça, envergonhado. Ele estava no corredor, né? A enfermeira completou. Eu sabia. Aquela frase, dita com naturalidade, fez André sentir o peso do mundo nos ombros. Todos perceberam. Todos viram sua hesitação. Todos viram sua culpa exposta. Quando a enfermeira saiu, Lourdes olhou para o filho com um carinho cansado, mas sincero. André, nosso passado foi cruel. Você sabe. Ele assentiu, sem conseguir falar. Mas você não precisa fugir de mim para fugir dele. Ele sentiu as palavras atravessarem sua armadura. Eu não sou aquela mulher assustada de antes, ela continuou. Eu sobrevivi. Você também. Nós dois estamos aqui. Aquela frase fez algo dentro dele afrouxar. Não tudo, mas algo. Eu não quero a clínica, Lourdes declarou firme. Quero ir para casa. E quero você comigo. Nem que seja um pouquinho por dia. André fechou os olhos. Era o pedido mais simples e, ao mesmo tempo, o mais difícil que ela poderia fazer. Eu tenho medo de te machucar de novo, ele confessou. André, ela respondeu. Me machuca mais te perder. O coração dele apertou como se fosse se partir. André segurou a mão dela pela primeira vez em muitos anos. A pele era fina, fria, fragilizada, mas ainda era a mesma mão que um dia segurou a dele na infância. Eu posso tentar, disse, com um fio de voz. Não prometo ser perfeito. Lourdes sorriu, finalmente com alívio. Eu nunca quis perfeição, murmurou.
Só queria você. E naquele instante, o plano que ele trouxe no peito por 3 dias se desfez completamente. Agora não era mais sobre afastamento. Era sobre reconstrução. Depois da conversa, André ficou sentado ao lado da mãe sem dizer nada, como se estivesse tentando reorganizar tudo o que sentia. A farda pesava nos ombros, mas naquele momento pesava mais por dentro do que por fora. Ele percebeu que o uniforme não lhe dava coragem para enfrentar aquilo. Pelo contrário, parecia sufocar o homem que existia antes de virar policial. Lourdes observava o filho em silêncio, sentindo que cada segundo ali era parte de uma cura tardia, mas necessária. Você sempre foi tão forte, ela murmurou, tentando quebrar aquela tensão. André soltou uma risada curta, amarga. Forte? Repetiu. Eu só aprendi a esconder o que sentia. A mãe inclinou o rosto, com o olhar cheio de ternura. Isso não é força, meu filho. Isso é sobrevivência. Ele engoliu seco. Pela primeira vez, alguém havia nomeado o que ele sentia sem distorcer. O barulho de um alarme soou ao fundo e uma equipe correu pelo corredor. André se levantou instintivamente, como todo policial faria, pronto para agir. Mas a mãe estendeu a mão, segurando seu pulso antes que ele se afastasse. Não vai, disse ela com suavidade. Eles têm gente para resolver. Ele olhou para a porta, depois para ela. Nunca foi tão difícil ignorar um chamado de emergência, mas entendeu que naquele instante a urgência da vida dele estava ali, naquele quarto, não no corredor. Com hesitação, sentou-se novamente. O gesto, simples, deixou Lourdes emocionada. André, você sabe por que ficou tão difícil me encarar? Ela perguntou com cuidado. Ele respirou fundo, como se mergulhasse em águas geladas. Porque eu culpei você por tudo, confessou. Culpei você por ter ficado, por não ter saído de casa, por não ter me levado com você. Os olhos de Lourdes marejaram. E eu me culpei por não ter sido capaz de te salvar daquele homem. Ela sussurrou. O silêncio entre eles estava mais carregado do que qualquer discussão. Era o tipo de silêncio que contém anos de sofrimento enterrado. Eu virei policial para garantir que ninguém passasse pelo que você passou, André continuou. Mas eu nunca soube como te proteger do meu próprio ressentimento. Lourdes fechou os olhos por um instante, como quem absorve uma notícia difícil. Ah, filho, ela murmura. Mesmo quando você me julgava, eu sempre esperei que um dia você entendesse o peso que carreguei sozinha. O policial abaixou a cabeça, passando a mão pelo rosto. Sabe por que eu queria te colocar na clínica? Ele disse. Não era só para te proteger. Era para manter distância daquelas lembranças. Lourdes encostou a mão no braço dele com ternura. André, colocar distância nunca cura nada. Só adia a dor. Ele sentiu as palavras entrarem como uma verdade que evitou por anos. Era isso. Ele viveu fugindo, disfarçado de herói, quando na verdade era um menino ferido tentando sobreviver. Eu tentei ser forte demais, André confessou. A ponto de virar estranho dentro da minha própria casa. A mãe sorriu com tristeza. Você virou um homem bom, apesar de tudo, disse com convicção. Mas todo homem bom também precisa ser cuidado. Aquela frase desmontou o policial por dentro. Ele nunca foi cuidado. Sempre cuidou. Sempre protegeu. Sempre levou a dor sozinho, como se estivesse armado contra o passado. Foi então que André lembrou da conversa com seu comandante, uma semana antes. O comandante dissera: A farda é pesada, André, mas tem coisas que só você pode largar. Não é o uniforme que vai fazer isso por você. Na época, André achou que era apenas um conselho comum. Agora entendia que era um aviso. Ele estava prestes a perder a mãe não por causa da doença, mas por causa da distância que ele mesmo construiu. Mãe, eu quero tentar de verdade. André disse, erguendo os olhos determinados, mas cansados. Quero fazer diferente daqui para frente. Lourdes respirou fundo, segurando a emoção. Então fica comigo,
respondeu ela. Não precisa ser o policial agora. Só seja meu filho. Aquelas palavras pareceram libertar algo profundo dentro dele. André tirou o boné, colocou sobre o colo e assentiu. Eu fico, disse com sinceridade. Lourdes tocou o rosto dele com carinho, gesto que não tinha feito há tantos anos que parecia um abraço esquecido. Você não me perdeu, André, ela disse. Só precisamos achar um ao outro outra vez. Ele sorriu, pela primeira vez naquela noite. Era um sorriso pequeno, tímido, mas era o início de algo que os dois pensavam que jamais reconstruiriam. E pela primeira vez, André não fugiu. Ele ficou. No dia seguinte, o hospital amanheceu com um movimento mais calmo que o habitual. A luz suave invadia o quarto 213, iluminando a silhueta de André, que havia dormido sentado na poltrona ao lado da mãe. Não era um sono profundo, mas era o mais tranquilo que ele tivera em anos. Dona Lourdes despertou primeiro, observando o filho ali, adormecido, com a cabeça inclinada e a farda amassada. Um aperto de emoção subiu pela garganta dela. Não pelo abandono de 3 dias, mas pela presença dele agora, tão perto, tão real. Ela estendeu a mão devagar e tocou o braço dele, gesto leve de quem teme acordar alguém que carrega cansaço acumulado. André abriu os olhos devagar, confuso por um instante, até lembrar onde estava. O olhar da mãe encontrou o dele com uma mistura de ternura e surpresa. Você ficou mesmo, ela sussurrou. Ele ajeitou a postura, coçando a nuca. Eu disse que ficaria, respondeu, e pela primeira vez não parecia uma promessa forçada. Era verdade. Verdade nua, pesada e necessária. O médico entrou pouco depois com o prontuário em mãos. Dona Lourdes, seus exames melhoraram muito, disse com um sorriso. A infecção está controlada. André soltou um suspiro que nem percebeu estar prendendo. Quando ela pode ir para casa? Perguntou. O médico consultou as páginas. Amanhã de manhã. A notícia trouxe um alívio doce, mas também um medo silencioso. Ir para casa significava voltar ao mundo real. Significava enfrentar juntos aquilo que sempre caminharam separados. Quando o médico saiu, André se levantou e começou a arrumar as coisas da mãe, dobrando com cuidado o lenço floral que ela tanto gostava. Lourdes percebeu cada gesto, sentindo que algo nele havia mudado. O filho estava mais atento, mais leve, como se finalmente tivesse deixado o peso do rancor em algum ponto do corredor. André, chamou ela com voz baixa. Por que você nunca falou comigo? Ele parou, segurando o lenço entre os dedos. Porque eu não sabia como, respondeu. Eu tinha medo de te deixar triste, ou de te magoar mais do que já tinha sido magoada. Lourdes sorriu com doçura, mas havia uma sombra de tristeza ali. Filho, o silêncio também machuca, disse. A gente se perdeu tentando proteger um ao outro sem conversar. Ele assentiu, sentando-se novamente. Eu achava que precisava ser forte o tempo todo, confessou. Mas ontem, eu percebi que a única coisa que eu precisava era entrar por aquela porta. Lourdes segurou a mão dele com força, como há anos não fazia. Eu quase perdi você, ela admitiu. E não por causa do trabalho, mas por causa do seu coração trancado. O policial desviou o olhar, sentindo lágrimas se acumularem. Era raro chorar, mas ali não havia vergonha. Só verdade. Eu não vou te deixar sozinha de novo, ele prometeu. Nem por 3 dias, nem por 3 horas. A frase saiu com o peso de um voto sagrado. Lourdes respirou fundo, emocionada. Então me deixa te ajudar também, ela pediu. Você carrega esse passado sozinho há tempo demais. Ele ficou em silêncio. A mãe não cobrava revanche nem culpa. Só oferecia presença. Algo que ele recusou por tanto tempo. E agora entendia o valor. Uma auxiliar entrou trazendo o café da manhã. Hoje ela está comendo bem, comentou com um sorriso. Você fez bem em ficar. André agradeceu com a cabeça. Depois ajudou a mãe a se ajeitar, segurando a colher quando a mão dela tremeu. Pequenos gestos que ele nunca havia feito antes.
e que, de alguma forma, o faziam sentir-se menos quebrado. Eu devia ter estado aqui antes, murmurou. Você chegou quando precisava chegar, Lourdes respondeu. E isso é o que importa agora. Enquanto ela comia devagar, André olhava para a mãe como se a enxergasse pela primeira vez. Uma mulher que carregou dor, mas também amor. Que apanhou, mas nunca deixou de proteger. Que falhou, sim, como qualquer ser humano, mas nunca deixou de ser mãe. Eu sei que você sofreu, ele disse. E eu percebo agora que eu não queria ver isso, porque me lembrava de mim mesmo. Lourdes pousou a colher, respirando fundo. Mas agora você está aqui, disse com um sorriso suave. E isso cura mais do que você imagina. André olhou para o relógio de pulso. A troca de plantão começaria em breve. Ele deveria estar fardado, pronto para sair em patrulha. Mas algo dentro dele dizia que havia prioridades que não poderiam esperar. Vou avisar no batalhão que preciso de um dia afastado, disse. Quero te levar para casa amanhã. A mãe ficou surpresa, quase desabando em lágrimas. Você faria isso? Claro, ele respondeu. Cuidar de você nunca deve ter sido um peso. Eu é que estava carregando errado. Lourdes estendeu a mão para o filho outra vez, mas dessa vez havia uma firmeza nova no gesto. Então vamos recomeçar, André, pediu. Não como policial e paciente, mas como mãe e filho. Ele sorriu, segurando a mão dela com a mesma força. Vamos, respondeu. E dessa vez, eu entro pela porta. E assim, no quarto 213, dois corações marcados por uma história dura finalmente encontraram um ponto de encontro. Um reencontro que não veio do passado. Veio da coragem de olhar para ele juntos. Às vezes, a vida não nos dá a chance de escolher o que vivemos, mas sempre nos entrega a chance de escolher o que fazemos com aquilo que nos feriu. André e Dona Lourdes descobriram isso tarde, mas descobriram juntos. Ele percebeu que a farda não o tornava invencível, apenas mascarava um menino que nunca foi acolhido como merecia. E ela entendeu que carregar culpa não cura feridas antigas. Abraçar a verdade, sim. No dia em que Dona Lourdes recebeu alta, não foi o médico quem a conduziu até a saída. Foi o filho, caminhando ao lado dela, com passos firmes e uma nova promessa no peito. A volta para casa não foi um retorno ao passado, mas uma travessia para algo novo. André preparou o quarto, ajeitou cobertores, arrumou flores simples sobre a mesa, um gesto pequeno, mas que dizia tudo. E quando a mãe se deitou, ele ficou sentado ao lado, conversando sobre memórias que antes doíam, mas que agora começavam a cicatrizar. Aos poucos, a distância que os separou por tantos anos começou a desaparecer, deixando espaço para um afeto que sempre existiu, mas nunca foi nomeado. Porque no fim, a cura deles não veio do hospital. Veio do encontro, da coragem de entrar pela porta e, acima de tudo, da decisão humilde e poderosa de recomeçar, juntos.